Existe uma pergunta silenciosa que governa cada escolha que você faz, cada impulso que você sente, cada explosão de raiva que você tenta justificar e cada ato de generosidade que você tenta entender. Você controla o que faz ou você é o resultado inevitável de forças que começaram muito antes de você nascer? Quando alguém trai, agride, ajuda, perdoa, mata ou salva, aquilo é caráter ou é biologia? Essa é a investigação central de Robert Sapolsky em Comporte-se. E entender isso não é um exercício intelectual elegante, é uma ferramenta brutal de autoconhecimento. Se você quiser mudar seu comportamento, primeiro precisa abandonar a ideia simplista de que ele nasce apenas da força de vontade. Comportamento é uma cadeia de eventos. Imagine uma fileira de dominós. O último dominó é a ação. Mas antes dele existe o impulso imediato. Antes disso, o estado emocional. Antes disso, o contexto social. Antes disso, as experiências da infância. Antes disso, os genes. Antes disso, a evolução da espécie. Quando você empurra o último dominó, ele cai, porque todos os anteriores já estavam alinhados. Sapolsky mostra que, segundos antes de qualquer ação, há um turbilhão neuroquímico acontecendo no seu cérebro. Hormônios como cortisol e testosterona influenciam a agressividade ou cautela. A dopamina molda a expectativa de recompensa. A amígdala reage a ameaças reais ou imaginadas. O córtex pré-frontal tenta frear impulsos e calcular consequências. Se você dormiu mal, seu autocontrole cai. Se está sob estresse crônico, seu cérebro opera em modo de sobrevivência. Se se sente pertencente a um grupo, pode defender esse grupo com intensidade irracional. Agora pense em algo prático. Imagine que você discute com alguém e reage de forma explosiva. Normalmente você diz, eu perdi a cabeça. Mas perder a cabeça não é um evento mágico. Talvez você já estivesse acumulando micro-frustrações ao longo do dia. Talvez tenha dormido pouco. Talvez esteja financeiramente pressionado. Talvez aquela pessoa tenha tocado em um ponto sensível ligado a uma memória antiga. Quando a frase foi dita, ela não foi a causa isolada. Foi apenas o último dominó. Isso muda tudo. Porque se comportamento é cadeia, transformação também é. A maioria das pessoas tenta mudar apenas o último dominó. Tenta controlar a ação no momento final. Isso é como tentar impedir um incêndio soprando fumaça. A estratégia inteligente é atuar nos dominós anteriores. Dormir melhor. Reduzir estresse crônico. Escolher ambientes sociais que favoreçam comportamentos construtivos. Evitar gatilhos previsíveis. Fortalecer o córtex pré-frontal com práticas que aumentam autorregulação, como exercício físico, meditação e tomada de decisões conscientes. Sapolsky vai além. Ele mostra que nosso senso moral é profundamente influenciado por biologia e contexto. Pessoas tendem a ser mais generosas quando se sentem seguras. Tendem a ser mais violentas quando percebem ameaça. O cérebro não foi projetado para justiça abstrata. Foi projetado para sobrevivência tribal. Isso significa que seu impulso de nós contra eles não é sinal de maldade intrínseca. É herança evolutiva. Mas aqui está a parte mais desconfortável. Se comportamento é moldado por fatores fora do controle imediato da pessoa, até que ponto alguém é culpado? Sapolsky provoca uma reflexão radical sobre livre-arbítrio. Não para nos transformar em marionetes passivas, mas para nos tornar mais estratégicos e menos moralistas. Se você entende que a agressividade pode ser amplificada por estresse crônico e desigualdade social, então combater violência não é apenas punir indivíduos, é reduzir estressores estruturais. Se você entende que empatia aumenta quando há proximidade e contato humano, então promover convivência entre grupos reduz preconceito. Isso não é idealismo. É neurobiologia aplicada. Na prática, isso muda como você se vê e como vê os outros. Em vez de dizer, eu sou assim, você começa a perguntar, quais fatores estão me moldando assim? Essa pergunta é libertadora, porque se fatores moldam, fatores podem ser ajustados. Considere um exemplo cotidiano.
Uma pessoa que cresce em ambiente instável, com violência e imprevisibilidade, desenvolve um sistema nervoso hiperalerta. O mundo é percebido como ameaça constante. Reações rápidas e agressivas aumentam chances de sobrevivência naquele contexto. Anos depois, em um ambiente seguro, o padrão continua, não porque a pessoa é má, mas porque seu cérebro foi treinado para detectar perigo em excesso. O comportamento atual é a continuação lógica de uma adaptação antiga. Quando você entende isso, a estratégia muda. Em vez de se culpar ou culpar cegamente, você trabalha na reprogramação gradual do sistema nervoso. Exposição a ambientes previsíveis. Relações estáveis. Técnicas de regulação emocional. Terapia. Exercício físico regular para modular neurotransmissores. Você não luta contra si mesmo, você recalibra seu sistema. Outro ponto central é que pequenas mudanças no ambiente geram grandes mudanças no comportamento coletivo. Estudos mostram que quando desigualdade aumenta, níveis de estresse e agressividade aumentam. Quando pessoas sentem que o sistema é injusto, a cooperação diminui. Nosso cérebro é extremamente sensível à percepção de status. Isso explica por que humilhação social dói literalmente como dor física. As mesmas áreas cerebrais são ativadas. Aplicação prática. Se você quer melhorar seu desempenho, não foque apenas em motivação. Foque em contexto. Trabalhe em ambientes que reforcem o comportamento desejado. Se quer ler mais, deixe o livro visível e o celular longe. Se quer comer melhor, organize sua casa para que alimentos saudáveis estejam acessíveis. Parece simples demais, mas é exatamente assim que o cérebro funciona. Ele responde ao que está imediatamente disponível. Sapolsky desmonta a fantasia do herói isolado que vence tudo apenas com força interna. Ele mostra que somos sistemas biológicos profundamente contextuais. Isso não elimina responsabilidade. Redefine responsabilidade. Responsabilidade deixa de ser culpar e passa a ser intervir nos fatores corretos. Existe também o fator tempo. O que aconteceu um segundo antes importa. O que aconteceu um dia antes importa. O que aconteceu na infância importa. O que aconteceu na história evolutiva da espécie importa. Cada camada adiciona influência. Você é o ponto de interseção de múltiplas forças. E aqui está o ganho intelectual real. Quando você entende a complexidade do comportamento, você para de buscar explicações simplistas. Você para de se iludir com frases motivacionais vazias. Você passa a observar padrões. Observa seus ciclos de energia. Observa quais pessoas despertam o melhor e o pior em você. Observa como seu corpo reage ao estresse. Essa observação é o início da transformação estratégica. Porque comportamento não é mistério, é mecanismo. E mecanismo pode ser estudado, ajustado e redirecionado. A pergunta não é se você é totalmente livre ou totalmente determinado. A pergunta útil é: quais variáveis estão sob sua influência hoje? Você não escolheu seus genes, não escolheu sua infância, mas pode escolher seu ambiente atual. Pode escolher suas rotinas. Pode escolher as narrativas que reforça. Pode escolher se expor a ideias que expandem ou contraem sua visão de mundo. Entender. Comporte-se é entender que mudança pessoal não é um ato dramático de coragem momentânea. É engenharia comportamental aplicada à própria vida. É ajustar dominós antes que caiam, e isso exige maturidade, porque é mais confortável acreditar que você é vítima do mundo ou herói absoluto de sua história. A verdade é menos romântica e mais poderosa. Você é um organismo biológico moldado por camadas de influência, mas com capacidade de intervir conscientemente em parte dessas camadas. Quando você começa a pensar assim, cada reação vira dado, cada erro vira diagnóstico, cada padrão repetido vira pista. Você deixa de perguntar, por que eu sou assim? E começa a perguntar, o que está me tornando assim? Essa mudança de pergunta é o primeiro passo para mudar sua vida de forma concreta. Agora, precisamos aprofundar o mecanismo. Porque entender que comportamento é resultado de uma cadeia é apenas o início. A parte realmente transformadora
é compreender como essa cadeia se constrói ao longo do tempo e como ela pode ser alterada de forma estratégica. Sapolsky mostra que, minutos antes de qualquer comportamento, seu cérebro já está sendo influenciado por hormônios circulando no sangue. Se você está sob estresse, o cortisol aumenta. Cortisol elevado reduz a eficiência do córtex pré-frontal, essa região responsável por planejamento, empatia, controle de impulsos e visão de longo prazo. Ao mesmo tempo, fortalece respostas mais primitivas e defensivas. Isso significa que, sob estresse, você literalmente pensa pior. Não é metáfora, é fisiologia. Agora pense no seu dia. Quantas decisões importantes você toma sob pressão, cansaço ou ansiedade? Quantas conversas difíceis você inicia já com o sistema nervoso ativado? Você está exigindo racionalidade de um cérebro que biologicamente está preparado para sobreviver, não para negociar com elegância. Aqui está a aplicação prática. Nunca trate decisões estratégicas quando estiver biologicamente desregulado. Se você quer melhorar sua vida, precisa começar a respeitar seu estado fisiológico como variável central. Antes de discutir, regule o corpo. Antes de decidir, descanse. Antes de reagir, respire profundamente por alguns minutos para reduzir a ativação da amígdala. Parece simples. É profundamente eficaz. Agora vamos ampliar a lente. Horas e dias antes do comportamento, entram em cena fatores sociais. Sentimento de pertencimento altera radicalmente a forma como o cérebro responde ao mundo. Quando você se sente incluído, há maior ativação de circuitos ligados à recompensa e empatia. Quando se sente excluído, as mesmas áreas ativadas na dor física entram em ação. Rejeição social dói literalmente. Isso explica por que conflitos em grupos se tornam tão intensos. Nosso cérebro foi moldado para sobreviver em tribos pequenas. A exclusão significava morte. Portanto, quando alguém desafia sua identidade grupal, sua reação não é apenas intelectual, é biológica. Aplicação direta. Se você quer reduzir conflitos na sua vida, reduza a percepção de ameaça identitária. Em discussões, evite atacar identidade. Foque em comportamento específico. Em vez de "você é irresponsável", diga: "essa ação específica gerou tal consequência". Você reduz a ativação defensiva e aumenta a chance de diálogo racional. Agora, vamos meses e anos para trás. Experiências repetidas moldam a arquitetura neural. Neuroplasticidade não é frase motivacional, é remodelação estrutural. Se você vive anos em ambiente imprevisível, seu cérebro fortalece circuitos de vigilância. Se vive em ambiente estável e estimulante, fortalece circuitos de planejamento e criatividade. Isso significa que mudança real exige repetição consistente. Não adianta um único dia produtivo. O cérebro muda com padrão, não com evento isolado. Pense em alguém que deseja se tornar mais disciplinado. Disciplina não nasce de força moral, nasce de repetição comportamental, que fortalece conexões neurais associadas a planejamento e adiamento de recompensa. Cada vez que você escolhe fazer o que é difícil e importante, em vez do que é fácil e imediato, você fortalece circuitos do córtex pré-frontal. No início é desconfortável, depois torna-se padrão, depois torna-se identidade, mas aqui está o ponto crucial. Você não pode depender apenas de autocontrole. Autocontrole é recurso limitado. Estratégia inteligente é desenhar ambiente para reduzir necessidade de autocontrole. Isso é engenharia comportamental aplicada. Se você quer treinar, deixe roupa pronta na noite anterior. Se quer escrever, estabeleça horário fixo. Se quer reduzir o uso de redes sociais, remova notificações e aumente fricção de acesso. Você não está lutando contra si mesmo. Está redesenhando o sistema. Sapolsky também desmonta a ideia de que pessoas violentas são simplesmente más. Estudos mostram que níveis elevados de estresse crônico, traumas na infância e desigualdade social aumentam probabilidade de comportamentos agressivos. Isso não é justificativa moral, é explicação causal. Quando você entende causalidade,
Você muda a estratégia. Em vez de apenas punir comportamento, você pergunta: quais condições o tornaram provável? Isso vale para a sociedade e para a sua vida pessoal. Se você constantemente procrastina, pare de repetir: sou preguiçoso. Pergunte: estou dormindo o suficiente? Minha tarefa é clara ou vaga? O ambiente favorece distração? Existe medo de fracasso envolvido. Cada resposta revela um dominó anterior. Existe também a dimensão genética. Genes não determinam comportamento de forma rígida, mas influenciam sensibilidade ao ambiente. Algumas pessoas são mais reativas ao estresse, outras são mais impulsivas por predisposição dopaminérgica. Isso significa que duas pessoas no mesmo contexto podem reagir diferente. Mas predisposição não é destino, é tendência. E tendência pode ser compensada com estrutura adequada. Se você sabe que é impulsivo, precisa de mais estrutura externa. Se sabe que é ansioso, precisa de práticas regulares de regulação emocional. Autoconhecimento deixa de ser introspecção abstrata e vira estratégia personalizada. Agora vamos ainda mais fundo. Décadas e séculos antes do seu nascimento, forças culturais moldaram normas e valores. Cultura influencia o que seu cérebro percebe como ameaça, honra, vergonha ou sucesso. Em algumas culturas, cooperação é mais valorizada. Em outras, competição extrema. Isso significa que muitos comportamentos que você considera naturais são culturalmente reforçados. Questionar isso amplia a liberdade. Você começa a perceber que não precisa reagir automaticamente a scripts sociais herdados. E, finalmente, milhões de anos atrás, evolução selecionou cérebros que maximizavam sobrevivência, não felicidade. Isso explica por que somos hipersensíveis a ameaças e relativamente insensíveis à estabilidade. Seu cérebro detecta perigo com mais facilidade do que aprecia segurança. Ele lembra críticas mais do que elogios. Aplicação prática. Você precisa treinar deliberadamente foco no que funciona. Não porque é bonito, mas porque seu cérebro tem viés negativo natural. Práticas como registrar 3 coisas positivas do dia não são autoajuda ingênua, são reequilíbrio cognitivo. Agora observe o que está acontecendo. Você começa a enxergar comportamento como sistema multinível. Segundo a segundo, minuto a minuto, ano a ano, geração a geração. Isso gera 2 consequências profundas. Primeira, reduz julgamento simplista. Quando alguém falha, você entende complexidade. Isso aumenta a empatia sem eliminar responsabilidade. Segunda, aumenta seu poder estratégico, porque você para de lutar contra sintomas e começa a intervir em causas. Você percebe que mudar vida exige atuar em múltiplos níveis, regular fisiologia, escolher ambiente, construir hábitos repetidos, ajustar narrativas internas, reduzir exposição a estressores desnecessários, fortalecer conexões sociais positivas. Transformação deixa de ser ato emocional e vira projeto biológico. E aqui está o impacto psicológico final desta parte. Você não é um fracasso moral por ter padrões negativos. Você é um sistema adaptativo, respondendo a condições específicas. Mude as condições de forma consistente e o sistema muda. A pergunta não é como me forçar a ser melhor. A pergunta é: como ajustar as variáveis que moldam meu comportamento? Essa mudança de mentalidade é maturidade científica aplicada à própria existência. Agora entramos na parte mais desconfortável e ao mesmo tempo mais libertadora de toda essa análise. A ilusão do livre-arbítrio, como normalmente entendemos. Sapolsky conduz o leitor para uma conclusão radical. Quando você examina cada camada causal do comportamento, desde a descarga elétrica, milissegundos antes da ação, até os séculos de construção cultural e os milhões de anos de evolução, a ideia de que eu simplesmente escolhi começa a se dissolver. E isso não é um convite à passividade, é um convite à responsabilidade mais sofisticada. Vamos desmontar isso com precisão. Imagine que alguém comete um erro grave. A explicação comum é: ele escolheu fazer isso, mas escolha é o ponto final da cadeia. O que moldou aquela escolha?
o estado hormonal naquele dia, o nível de sono acumulado, o histórico de frustração, as crenças internalizadas na infância, a estrutura de recompensa aprendida, a pressão social presente, a predisposição genética à impulsividade. O contexto imediato. Quando você analisa camada por camada, percebe que a decisão foi a consequência inevitável de um conjunto de condições. Isso gera desconforto porque nossa sociedade é construída sobre a ideia de mérito absoluto e culpa absoluta. Mas Sapolsky argumenta que, biologicamente, o comportamento é produto de causalidade contínua. Agora pare e reflita profundamente. Se você tivesse exatamente os mesmos genes, a mesma história de vida, os mesmos traumas, o mesmo ambiente, os mesmos níveis hormonais e as mesmas experiências culturais de outra pessoa, você teria agido diferente? Provavelmente não. Isso não elimina a necessidade de consequências, mas muda o propósito delas. Consequências deixam de ser vingança moral e passam a ser ferramentas de modulação comportamental. Aqui está a aplicação prática disso na sua vida pessoal. Se você entende que seu comportamento é resultado de causas, você abandona a culpa tóxica e adota a responsabilidade estratégica. Culpa paralisa. Responsabilidade causal liberta. Em vez de dizer, eu sou fraco, você diz, quais variáveis estão tornando esse comportamento provável? Isso muda completamente a energia da mudança. Vamos trazer isso para algo concreto. Vícios comportamentais, como o uso excessivo de redes sociais. A narrativa comum é falta de disciplina. A narrativa biológica é diferente. Plataformas são desenhadas para explorar circuitos dopaminérgicos de recompensa intermitente. Cada notificação ativa a expectativa de recompensa imprevisível, que é a forma mais potente de condicionamento comportamental. Você não está competindo apenas com sua força de vontade, está competindo com engenharia neurocientífica aplicada. A pergunta então deixa de ser, por que sou tão fraco? E passa a ser, como reduzo a exposição a estímulos desenhados para capturar meu sistema de recompensa? Você cria barreiras, remove aplicativos do celular, define horários específicos, reduz gatilhos visuais, ajusta o ambiente. Percebe a diferença? Você sai da batalha moral e entra na estratégia estrutural. Sapolsky também provoca uma reflexão profunda sobre empatia. Se comportamento é determinado por fatores anteriores, nossa tendência de desumanizar o outro perde fundamento. Isso não significa tolerar dano. Significa compreender que ninguém é um vilão isolado do contexto. Essa visão muda como você lida com conflitos. Em vez de atacar a identidade da pessoa, você tenta entender a cadeia causal que levou àquele comportamento. Muitas vezes isso revela medo, insegurança, dor não resolvida. Essa compreensão aumenta sua eficácia em lidar com pessoas difíceis, porque você deixa de reagir emocionalmente e começa a agir estrategicamente. Agora vamos para um ponto ainda mais profundo. Se livre-arbítrio absoluto é ilusório, o que resta? Resta a capacidade de influenciar as condições futuras. Você não escolhe o impulso inicial que surge na sua mente, mas pode escolher se expor a ambientes que tornam certos impulsos mais ou menos frequentes. Você não escolhe sua predisposição genética, mas pode escolher rotinas que a modulam. Você não escolhe sua infância, mas pode escolher buscar terapia para reprocessar experiências. Liberdade não é ausência de causa. Liberdade é capacidade de inserir novas causas na cadeia. Essa é a redefinição mais poderosa de autonomia. Você não é um agente mágico fora da biologia. Você é um organismo que pode compreender os próprios mecanismos e intervir neles. Isso exige humildade, porque você precisa aceitar que não é totalmente autor de si mesmo, mas também exige coragem, porque significa que mudar exige trabalho estrutural consistente, não afirmações vazias. Agora pense na forma como você julga a si mesmo por erros passados. Muitas vezes você revisita decisões antigas com a mente atual e se condena, mas naquela época você tinha exatamente os recursos emocionais, cognitivos e contextuais disponíveis naquele momento. Não mais, não menos.
Isso reduz autocrítica destrutiva e aumenta foco construtivo. Ao mesmo tempo, elimina desculpas. Porque se você entende causalidade, sabe que manter as mesmas condições produzirá os mesmos resultados. Se nada muda no sistema, nada muda no comportamento. Quer resultados diferentes? Mude variáveis. Isso pode significar mudar círculo social, mudar rotina de sono, mudar tipo de conteúdo consumido, mudar padrões de pensamento através de terapia cognitiva, mudar ambiente físico, mudar alimentação, mudar nível de atividade física. Pequenas mudanças repetidas alteram química cerebral. Química cerebral altera padrões de pensamento. Padrões de pensamento alteram comportamento. Comportamento altera resultados. Resultados reforçam novas crenças. Você começa a operar em ciclos ascendentes. Sapolsky desmonta o mito do indivíduo isolado que venceu sozinho. Sempre houve contexto favorável. Sempre houve fatores facilitadores invisíveis. Isso não diminui conquistas, torna-as mais compreensíveis. E aqui está a virada psicológica essencial desta parte. Quando você abandona a fantasia do controle absoluto, você para de desperdiçar energia tentando mudar o que está fora do seu alcance e concentra a energia onde há influência real. Você aceita que impulsos surgem, mas decide como estruturar o ambiente para que os melhores impulsos tenham mais chance de vencer. Você aceita que emoções negativas aparecem, mas aprende a regulá-las fisiologicamente antes que se tornem ações destrutivas. Você aceita que carrega predisposições, mas constrói sistemas que as equilibram. Isso é maturidade comportamental. No final das contas, a grande pergunta deixa de ser: sou livre? E passa a ser: como posso usar o entendimento das causas para construir um futuro mais funcional? Essa mudança de foco é profundamente transformadora, porque você para de lutar contra a própria natureza e começa a trabalhar com ela. Agora precisamos fechar o ciclo levando essa compreensão ao nível mais amplo possível: sociedade, justiça, mérito, identidade e o futuro do seu próprio comportamento. Porque a conclusão final de Sapolsky não é apenas neurológica, é filosófica e profundamente prática. Se cada comportamento é resultado de uma cadeia causal que começa muito antes da decisão consciente, então conceitos como mérito absoluto e culpa absoluta começam a perder sentido. Isso não significa que ações não tenham consequências. Significa que as consequências precisam ter uma função estratégica, não emocional. Pense na justiça tradicional. Ela se baseia na ideia de punição como retribuição moral. Mas se comportamento é produto de biologia, plus ambiente plus história, então punir apenas por vingança não altera as causas que produziram o comportamento. Pode até reforçá-las. Se alguém cresce em ambiente violento, com estresse crônico, escassez e ausência de regulação emocional, seu cérebro se adapta para sobreviver naquele contexto. Reatividade, impulsividade e agressividade podem ser estratégias adaptativas naquele ambiente. Quando esse indivíduo entra em conflito com a lei, punir sem modificar as variáveis estruturais é como tentar consertar um termômetro quebrando-o. A pergunta mais inteligente deixa de ser: ele merece sofrer? E passa a ser: quais intervenções reduzem probabilidade futura desse comportamento? Isso muda completamente a maneira como você enxerga responsabilidade, tanto social quanto pessoal. Agora, traga isso para a sua própria vida. Quantas vezes você tenta se punir para mudar? Autocrítica severa, vergonha, comparação destrutiva. Você acredita que se pressionar o suficiente vai se tornar melhor. Mas, biologicamente, vergonha intensa ativa circuitos de ameaça. Ameaça reduz flexibilidade cognitiva, reduz criatividade, aumenta evitação. Você entra em modo defensivo, não em modo de crescimento. Responsabilidade eficaz não é se atacar, é ajustar variáveis. Se você falhou em algo importante, pergunte: qual foi meu estado fisiológico? Qual era meu contexto? Qual padrão repetido me levou até ali? Que variável eu posso alterar agora?
Essa postura é fria, mas é eficiente. Sapolsky também destrói outra ilusão confortável: a ideia de que pessoas bem-sucedidas são simplesmente mais esforçadas ou mais merecedoras. Esforço importa, mas esforço também é influenciado por genética, ambiente, oportunidades, nutrição, estabilidade emocional, acesso à educação, modelos sociais. Isso não desvaloriza conquistas, mas elimina arrogância simplista. E, mais importante, elimina autodepreciação injusta. Se você compara seu capítulo atual com o capítulo 20 de outra pessoa, sem considerar variáveis invisíveis, você está fazendo uma análise superficial da realidade. A compreensão profunda gera duas virtudes raras: humildade e compaixão. Humildade porque você entende que seu sucesso não é exclusivamente mérito isolado. Compaixão porque entende que falhas alheias têm causas reais. Mas cuidado, essa visão não é desculpa para a inércia. Aqui está o ponto decisivo. Embora você não controle as causas passadas, você influencia as causas futuras. Você pode não ter escolhido sua infância, mas escolhe buscar terapia. Pode não ter escolhido sua predisposição genética, mas escolhe seu estilo de vida. Pode não ter escolhido a cultura em que nasceu, mas escolhe as ideias às quais se expõe. Liberdade não é ausência de causa. Liberdade é capacidade de alterar probabilidades futuras. Cada escolha que você faz hoje altera ligeiramente a arquitetura do seu cérebro. Cada repetição fortalece circuitos específicos. Cada hábito consolida uma identidade funcional. Identidade não é essência fixa, é padrão repetido. Se você age consistentemente com disciplina, torna-se disciplinado. Se age consistentemente com generosidade, torna-se generoso. Se age consistentemente com vitimização, torna-se vítima. Não porque existe um eu verdadeiro e imutável, mas porque circuitos neurais foram reforçados. Agora imagine o impacto dessa compreensão aplicada por 10 anos. Em vez de depender de motivação volátil, você constrói sistemas. Em vez de lutar contra impulsos, você reorganiza ambiente. Em vez de julgar a si mesmo, você analisa padrões. Em vez de buscar culpados, você busca causas. Você se torna estrategista da própria biologia. E aqui está a conclusão mais profunda. Quando você entende que todos são sistemas moldados por circunstâncias, sua agressividade moral diminui. Você para de gastar energia odiando indivíduos e começa a pensar em soluções estruturais. Isso muda como você lidera, como educa filhos, como constrói equipes, como vota, como debate, como reage a falhas. Você sai do nível superficial da moralização e entra no nível profundo da engenharia social e pessoal. Sapolsky não oferece conforto emocional. Ele oferece clareza brutal. Você não é um ser totalmente livre flutuando acima da biologia, mas também não é uma máquina rígida condenada ao destino. Você é um organismo complexo que pode compreender as próprias engrenagens e, com esforço consistente, ajustá-las. E isso é mais poderoso do que a fantasia do livre-arbítrio absoluto. Porque fantasia não muda comportamento. Compreensão causal muda. A partir de agora, toda vez que você reagir impulsivamente, pergunte: o que aconteceu segundos antes, minutos antes, meses antes, anos antes? Toda vez que quiser mudar algo em sua vida, pergunte: quais variáveis sustentam esse padrão? Quais posso modificar imediatamente? Quais exigem intervenção gradual? Essa é a mentalidade científica aplicada à existência. E quando você começa a viver assim, algo interessante acontece. Você se torna menos reativo, mais estratégico, menos julgador, mais consciente, menos dramático, mais eficaz. Você entende que comportamento é consequência e que transformação é projeto. No fim das contas, Comporte-se não é apenas um livro sobre biologia humana. É um manual sobre como parar de viver no automático. Você não controla de onde veio, mas influencia para onde vai. E isso é o suficiente. Fim.